Estou muito feliz de estar aqui. Solta já um padzinho para ficar confortável, né? Aquele... Solta aí, Gabi. Fortalece eu, por favor. Bom, estou muito feliz de estar aqui. É uma satisfação estar nessa casa. E assim, eu confesso que eu sempre pedi para Deus: Deus, me usa, eis-me aqui, né? Aqui está o seu servo. Senhor, me envia, me transforma. Aquela oração que a gente faz e não leva muito a sério, né? A gente fala assim: Deus, me leva, mas se Deus chamar, a gente não vai, a gente fica aqui. Aí eu falei assim: não, Deus, me usa. Eu quero muito, sabe, ser um instrumento na mão do Senhor. Aí o Ricardo falou assim: ô Celerino, você vai pregar dia 24, hein? Aí eu falei: epa, podia ser usar para outra coisa, né? Deus podia, sei lá, tem tanta gente mais da hora, mas Deus me deu essa graça, então eu estou muito feliz de estar aqui. Soltou já o padzinho já? Ô Giga, solta o padzinho. Agora sim. Adorei. Agora ficou bom. Vamos lá. E quando eu fui chamado para ministrar aqui, meu coração se encheu de alegria, na mesma medida que meu estômago se encheu de borboletas, né? Eu fiquei metade em choque, metade feliz. Mas o meu coração se encheu de alegria. Eu falei assim: cara, o que Deus quer falar conosco? Que mensagem Deus quer trazer para nós? E eu mergulhei na palavra e comecei a ler alguns versículos, a ler alguns capítulos, a pesquisar temas que eu achei que seriam pertinentes à discussão. Eu falei assim: Deus, o que o Senhor deseja falar para a comunidade? O que o Senhor tem para falar para os seus filhos? E eu estava lendo Lucas 3:38, vai ser a nossa introdução. E cara, sabe aquele versículo que dificilmente você presta atenção? Que é aquela parte da genealogia, que fala assim: fulano foi filho de ciclano, que era filho de Beltrano, que era não sei quem, e viveu 100 anos. Sabe aquela parte da Bíblia que você começa a ler empolgadão, aí na hora que você chega, faz e fica congelado? E eu estava lendo essa parte, e eu falei assim: cara, eu vou ler essa parte rapidão, para ver o que Deus tem para falar na continuação, né? E fui lendo. E fulano foi filho de ciclano, que foi filho de Beltrano, que viveu anos e anos e anos, e teve filhos e carneiros, essas coisas assim. E aí o Espírito Santo falou assim: opa, pera, volta aqui. Em Lucas 3:38, no finalzinho, Deus me chamou a atenção. Eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia aí, Lucas 3:38. Isso aí mesmo, galera da projeção tá fera, amo vocês. E fala: Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Na hora que eu li essa parte, Adão era filho de Deus, na minha Bíblia, a versão que eu usei me chamou mais a atenção ainda, que falou assim: o pai de Deus foi Adão. Me trouxe um tipo, presta atenção aqui. Da mesma maneira que Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Na mesma linha. E aquilo me chamou a atenção, porque geralmente a gente passa pelas genealogias tão rápido. E eu falei assim: Deus, eu já li isso aqui tantas vezes e nunca me chamou a atenção. E Deus está falando assim: cara, eu estou querendo revelar para a minha igreja um aspecto meu. Além de Criador, eu sou o Pai. Assim como eu sou o pai de Adão, fala para eles que eu sou o pai deles também. Além de um Deus criador, além de um Deus poderoso, além de um Deus soberano, nós temos um Deus que é nosso Pai, e Ele se permite ser Pai da sua criação. E pensando nessa ideia, eu falei: cara, beleza, Pai, Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai. E o que eu vou falar? Vou falar que Deus é bom? Que Deus é pai, não é padrasto? O que eu vou falar? E começou a vir temas. E aí o Espírito Santo foi bem claro: eu sou pai, mas para mim ser pai, eu preciso que eles sejam filhos. Eu preciso que eles entendam quem eu sou, que eles olhem para mim como pai deles. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho uma vida com Deus bacana. Eu conheci Jesus, eu caminho com Jesus,
faz tempo que eu ando servindo essa casa, mas você já chegou a ter a impressão de que às vezes parece que Deus é Deus de todo mundo, menos o seu Deus? Como assim, Celerino? Davi, Davi minúsculo, derrubou gigante. Moisés abriu o Mar Vermelho, resgatou o povo do Egito. Você vê pessoas, Abraão, poxa, meu Deus, só os caras top. Aí você fala assim, não, Deus é Deus para fazer isso. Deus é Deus de Davi, Deus é Deus de Moisés, Deus é Deus de Abraão. E na hora que chegava, assim, e eu? Porque eu acredito que Deus é poderoso para fazer essas coisas, mas para trabalhar na minha vida. E aí Deus me chamou a atenção nisso, falou assim, eu sou o seu Deus, na mesma medida que eu sou o seu pai. Então ensina a eles como serem meus filhos. Ensina a eles a olharem para mim como filhos. E a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é, você é filho de Deus? Você pode falar assim, pô Celê, que pergunta mais reba. Claro que eu sou filho de Deus. Venho na igreja há muito tempo. Eu já estou na igreja o quê? 8 anos? É claro que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de pastor, ou eu sou filho de missionário, ou meu pai é empresário e dizima aqui. Não tem como eu não ser filho de Deus. A minha mãe era o Monte Celerino. Não tem como eu não ser filho de Deus. E eu gostaria que você pensasse nessa primeira pergunta e que você fosse a fundo nela. Você é filho de Deus? Ser filho de Deus vai muito além de levantar as mãos aqui na igreja. Vai muito além de postar um versículo no Instagram. Vai muito além de colocar lá na sua bio do Instagram, capricorniano e evangélico. Brincadeira, se você faz isso, tome cuidado. Mas vai muito além de ir a retiros, vai muito além de ir a congressos. Você é filho de Deus? Olhe para a sua vida, e você fala, pô Celerino, eu sou filho de Deus. Você não acabou de ler ali que Adão era filho de Deus? Então Deus é o pai da humanidade, certo? Errado. Deus não é o pai da humanidade, Deus é pai dos seus filhos. A humanidade foi criada para estar com Deus e ser família com Deus. Mas por causa do pecado, por causa dos nossos pecados, nós fomos separados de Deus. E aí o plano de Deus foi restituir a família que deveria ser lá no Éden. Então, infelizmente, não somos todos filhos de Deus. Nós somos criaturas. Mas nós só somos filhos quando nós nos entregamos a Ele. Beleza, Celerino, você falou que nem todo mundo é filho de Deus, tá? Até aí eu acredito, porque tem a galera lá que é ateu lá e não acredita em Deus, então eles não devem ser filho de Deus mesmo. Cara, e eu vou voltar nessa tecla, e eu vou bater nessa tecla de novo. Ser filho de Deus vai muito além do que frequentar uma igreja. Ser filho de Deus vai muito além do que ter uma bandeira de uma igreja que você pode postar. Vai muito além disso. E eu separei pelo menos 3 reflexões que a gente pode tirar. Existe o Filho de Deus, existe a criatura de Deus, e eu não estou falando dos animais, tá? E das outras coisas que Deus criou, estou falando de pessoas agora. E existe o órfão. Qual é a diferença do órfão, do filho e da criatura? Primeiro, a criatura foi criada por Deus, mas não o conhece. Qual é o órfão? O órfão foi criado por Deus, conhece Deus, mas não desfruta da plenitude de quem Deus é. Sabe aquele cara que vem na igreja, que escuta a palavra, que sabe das coisas de Deus, mas que não põe em prática, que não o conhece, que não participa da família de Deus? Esse é o órfão. E o filho, Celerino? O filho é aquele que foi criado por Deus, que conhece o Deus das Escrituras e que desfruta da plenitude do Deus que é Pai. E o que te torna filho? O que te torna filho de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz, onde Ele nos perdoou de todos os pecados, tudo aquilo que a gente fez de errado, toda sujeira, toda vacilada, cada pisada na bola que nós damos, Jesus Cristo perdoou na cruz. E quando Ele perdoou e nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, e aceitar, cara,
não é tipo assim, Jesus, obrigado porque você morreu por mim. Não. Aceitar Jesus é falar assim, cara, eu entendo que minha vida agora depende de você, e eu vou viver a minha vida inteira dependendo de você. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo de Deus entra em nós, e assim nós nos tornamos família com Deus. Existe um versículo aqui, e eu trouxe ele, só um pouquinho aqui que o pai está meio tremendo, né? Que está em João 1, 12 e 13, que fala, e aqui é a obra do Espírito, onde nos unifica e nos transforma em família. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, era um direito que havia se perdido, Ele devolveu, Ele nos deu, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, ou seja, aquele que recebe o Espírito se torna filho de Deus. Nesse momento há a conexão do Espírito de Deus conosco, e nós nos tornamos filhos. Acabou a pregação. Já pode ir todo mundo para casa. Se a gente entendesse isso, já serviria, só essa verdade basta. Mas o inimigo é astuto. E a vida vai fazer com que você passe por circunstâncias e momentos que vão ir de encontro e vão enfrentar a sua identidade de filho, que vão olhar para você e vão te desafiar. Por isso eu gostaria que a gente fizesse uma autoanálise agora na nossa vida. Que tipo de vida a gente está tendo? Será que a gente está vivendo como filhos? Ou será que a gente está vivendo como órfãos? E para isso, eu gostaria que você abrisse em Lucas 15. Lucas 15, 11. É uma parábola bem conhecida. É a parábola do filho pródigo. Galera da projeção aí, se quiser mandar a boa, vou ficar feliz, hein? Já estou feliz. Vamos lá. Lucas 15, 11. Jesus Cristo começa contando a parábola. E enquanto você for ouvindo essa parábola, e a gente for depois levando os pontos, eu gostaria que você analisasse a sua vida. Mas que você não analisasse a sua vida com pesar, tipo, ó como é que eu estou vivendo. Mas analisasse e se colocasse à disposição daquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Vamos lá então? Lucas 15, 11. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu as propriedades entre eles, de maneira igual, e os dividiu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi trabalhar com alguns cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus escravos. A seguir levantou-se e foi para tê-lo com seu pai. E estando longe, o seu pai viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Vamos parar por aqui? A história do filho pródigo, ela vai contar sobre 2 filhos e um pai amoroso. 2 filhos que conheciam o pai, que estavam na casa do pai, mas que não desfrutavam da presença do pai e que viveram uma vida longe dele.
aqui nessa primeira parte, vai falar do filho mais novo. O filho mais novo pegou a parte que ele tinha, falou assim: pai, ó, seguinte, quero a minha herança e vou embora. Tá gravando, né, Giga? Tá. Depois você corta essa parte. Eu vou fazer uma contextualização para os dias de hoje. Filho mais novo estava lá de boa em casa, até que teve um belo dia, ele falou assim: cara, cansei daqui, hashtag herdeiro, vou vazar. Chegou no pai, falou assim: pai, eu quero a minha grana, você dá um jeito aí de vender essa fazenda aí, porque ó, você já viveu o que tinha que viver, me dá a minha metade que eu vou curtir a vida. Já deu já, pai, tem 17 anos, minha vida vai começar, vou viver a minha vida, pai. Então um jovem dinâmico de 17 anos, pegou a parte que ele tinha e foi para a terra distante. Ele correu para longe do pai. Então, suponhamos que o pai morava em Moarama, ele foi para uma terra bem distante. Icaraíma. Foi para Icaraíma. Não vou falar de Autônia, que o Rael está aqui em peso. Então ele foi para uma terra distante. E lá na terra distante, moleque novo, dinheiro no bolso, hashtag o quê? Bufunfa. O que eu vou fazer? Vou me divertir. O que a terra tem para me ofertar? E aí ele saiu. Saiu curtindo as baladas, saiu curtindo a farra, com todas as meninas que ele podia, fechava o camarote. Ele era o cara. E se tivesse uma música para definir ele, seria aquela Jesus the River Adonai. Tipo, tava estourado. Era o cara. Imagina, moleque novo, com uma herança. Cara, quando Deus fala que ele pegou e ele curtiu a vida, a Bíblia fala isso, que ele gastou de maneira irresponsável, mano. Era fechando camarote, pagando combo. E só aqui, ó. Curtindo muito. Curtindo muito. E até que chega uma hora que o dinheiro acaba. As amizades acabam. E aí, né, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, ele pegaria o celular dele, o smartphone dele, puxaria lá e falaria assim: os de verdade eu sei quem são. Acabou, né? Dinheiro acabou. O que ele foi fazer? Tem que trampar. Por quê? Porque tem que bancar a vida dele. E ele começou a trampar com os porcos. E trampando com os porcos lá, muito divertido, começou a ter fala que passou um tempo difícil sobre aquela terra. Então pensa, o cara estava trabalhando com porco, velho. Um tempo difícil. Suado, cansado. Cuidando de porco ainda, mano. É embaçado. Você já viu porco? Porco não é fácil, mano. Porco só é bom no tacho. Vivo dá trabalho, mano. Dá trabalho, fede. É difícil, era um trabalho difícil. E falava que ele começou a desejar aquilo que o porco comia. Então você imagina como é que estava o naipe do cara. E ele começou a desejar aquilo até que ele caiu em si. Ele falou: opa, pera lá. De onde eu saí, lá em Umuarama, na fazenda do meu pai, os funcionários recebiam mais. Eles estavam melhor de vida. Eles estavam melhor de condição. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para Umuarama, tem Chiquinho lá. E ele voltou. E quando ele volta, ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o pai vem, abraça ele, restaura ele, e é maravilhoso, e chama ele para uma festa. E agora nós entramos no nosso segundo personagem, o irmão mais velho. O irmão mais velho, crente, trabalhou o pai, trabalhou muito tempo com o pai, servindo o pai. E se ele tivesse aquela música, assim como o irmão mais novo, seria aquela: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Então vamos lá, estava lá esse irmão, e ele fala que ele estava trabalhando no campo, estava servindo, e ele chega em casa. Então imagina ele chegando em casa: tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Que barulho é esse de festa? Aí ele chama um funcionário: ô funcionário, o que está acontecendo aqui? Aí o funcionário chega e fala: mano, você nem sabe, seu irmão chegou de Caraíma aí e seu pai restaurou ele. Aí ele falou: você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Por que meu pai fez isso? Ah, cara, é seu pai. Aí ele pegou, abriu a galeria dele, repleta de prints do rolê que o irmão dele estava e não convidou ele. Então ele abriu a galeria com todos os pecados do irmão.
Não acredito nisso, velho. Não acredito nisso, velho. Não acredito nisso. E o pai é tão amoroso, tão bondoso, que o pai estava na festa. O pai estava na razão. O pai era poderoso, soberano, rei e justo. E o pai sente a falta dele. O pai olha para toda aquela festa e o pai fala assim: cadê? E o pai sai e vai ao encontro dele. Quando o pai chega na presença dele, ele já dispara. Ué, pai, você é louco? Você é louco? Você está doido? Por que você fez isso? Você trouxe ele de volta? Ele gastou todo o seu dinheiro aqui nos stores, ó. Você está vendo, pai? Por que você traz ele de volta? Aí o pai tem uma sacada genial. O pai olha e fala assim: filho, seu irmão estava perdido, velho. Seu irmão estava morto e foi achado. Aí ele joga outra, não feliz com charme. Mas eu trabalhei para você e você não me deu nem um cabrito para mim celebrar com os meus amigos. Por que você faz isso, pai? Aí o pai dá uma que eu acho que encerra a história. O pai fala assim: meu filho, você está comigo todo dia, não tá? Tô. Você está aqui em casa todo dia? Tá. Por que você não desfruta da minha presença? Você tem a minha presença sempre. Você tem tudo. Eu estou com você todo dia. Você tinha a sua riqueza, que eu te dei de maneira igual. Você tinha a minha casa. Você tinha eu. O seu irmão não tinha nada disso. O máximo que ele tinha era riqueza. E perdeu ainda. Agora tem eu. E eu acho que isso constrangiu. E a história termina por aqui. Depois dessa contextualização aí, Gigas Edições vai cortar e vai entrar nessa parte. Então, depois de ler a história, se vira, Giga, se vira. Giga, surf, se vira. Depois de ler isso, a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre ser filho e ser órfão. 2 filhos, mesmo pai, a mesma casa, 2 órfãos. Não estavam vivendo como filhos. Um estava preso no passado. Nossa, sempre trabalho e nunca ganha nada. O outro estava preso no futuro. Não, é festar. Que a gente só se vive hoje. Só se vive hoje. E a fatura chegando no outro dia. Só se vive hoje. Então você vê que existe a diferença entre o filho e o órfão. Tendo em vista isso, eu trouxe algumas características do órfão para a gente fazer uma autoanálise na nossa vida. Sabe, para a gente bater aquele scanner e falar assim: cara, talvez eu estou vivendo como órfão. E não para trazer um pesar para você, longe disso. Mas para que a gente possa analisar a nossa vida, olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Deus, assim como o filho mais novo, caindo em si, olhando para dentro de si e falar assim: Deus, eu me arrependo, eu estou voltando. Então eu separei algumas características do órfão aqui. E a primeira característica de uma pessoa que é órfã é a antecipação de etapas fundamentais. Quer estar recebendo tudo toda hora. Deus, me dá, me dê, papai, me dê, toda hora, me dá, eu quero, é minha herança. Deus, por que você não me dá isso? Quando é que você vai me promover? Olá, fulano nem é crente e subiu na empresa. Fulano nem lê a Bíblia e subiu a empresa. Olá, colocou o celerino para pregar. E eu tô aqui. Quando é que você vai me dar? Deus, quando é que você vai me dar um namorado? No meu caso não, né? Tomara Deus. Mas, quando é que você vai me dar uma namorada? Quando é que você vai me dar aquilo? Quando é que você vai me dar isso? Jesus, eu quero isso agora. Na sua palavra está escrito aqui, ó, nós somos mais que vencedores. Quero vencer agora. É ridículo quando eu falo, mas é isso que a gente faz. A gente chega na presença de Deus, parece uma criança. Me dá agora. Eu quero agora. Eu quero a minha parte da herança agora. Não importa que o pai está vivo. Tem que curtir. Lembra do jovem dinâmico? Eu tenho 17 anos, velho. Estou na flor da idade, velho. Eu quero tudo agora. Etapas, todas queimadas, é característica de órfão. Poxa, quer ver um exemplo de antecipação de etapas fundamentais?
Eu escolhi esperar em Deus. Você abre o direct, 10 conversas, 10 pessoas diferentes. Você está esperando quem? Está esperando Jesus voltar, só pode, né? Ou o cara fala, não, mas eu sou virgem. Mas o site X está carregado de visualização. Ou, mas eu dizimo. Por que você não me ajuda, Deus? Eu dizimo, eu sou fiel. Mas o coração está lá, ó. Vou dizimar 10 porque Deus me dá 1000. Fera! Você está vendo? Como o nosso coração quer antecipar etapas? Não, Deus, me dá agora. Outra característica do órfão, distância do pai. O que o filho fez quando pegou o dinheiro? Pernas. É Icaraíma, cidade do futuro. Vamos se divertir. Então pegou o dinheiro, tchau pai. Depois que eu peguei a bênção, tchau pai. Falou, abraço. Fica aí. O que é de Deus, né? Distância. O que o filho pródigo pediu, o que o órfão pede, ele pede a bênção. Ele não quer o pai, ele não quer a presença, então ele se afasta. Ele vai para longe. E eu não estou falando só de distância física. Eu estou falando dos nossos corações estarem distantes de Deus. Quantas vezes a gente vem para um culto como esse e o nosso coração está lá em casa? Nosso coração está lá na série. Nosso coração está lá no rolê. Nosso coração está nas coisas do mundo. Não estou falando de distância física. Você está na igreja, velho. Mas onde está seu coração? Está perto de Deus? Está perto do Pai? A distância do Pai é uma característica de órfão também. Outra coisa, uma vida irresponsável. A palavra de Deus fala que ele gastou o dinheiro de uma maneira irresponsável, certo? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? O que você tem feito com os seus recursos? O que você tem feito com as suas amizades? O que você tem feito com os seus relacionamentos? Você tem gastado de maneira irresponsável? Não estou falando de economizar, mas estou falando de saber usar. Deus te deu grandes amigos, ok. O que você tem feito com esses amigos? Até inimigos. O que você tem feito com os inimigos? Com as pessoas que você tem dificuldade de enfrentar? Saiba ser responsável com aquilo que Deus te deu. Não seja carente, seja responsável. Outra característica do órfão, muda conforme a circunstância. Sabe aquela pessoa que está aqui, ó, no retiro? Aí acontece uma coisa ruim na segunda-feira, já está lá. Meu Deus. A dificuldade muda a sua personalidade? As pessoas ditam quem você é? Isso é uma característica de órfão. Você não pode mudar conforme a circunstância. E você quer ver como a adversidade afeta a nossa identidade? Você quer ver como as circunstâncias afetam a nossa identidade? Ali no fundo ali tem o meu irmão Emanuel. Oi, Emanuel. O Emanuel é muito novo. O Emanuel tem 10 anos. Teve um tempo aí que ele não conseguiu fazer uma questão na prova dele. Então imagina o naipe da dificuldade da questão. Embaçado. Emanuel, 10 anos, no auge da sua sabedoria, não conseguiu resolver uma atividade. Detalhe. Tampa o ouvido aí, Emanuel. Nunca apanhou. Nunca. Bunda branca. Chegou em casa, eu chego Emanuel. Não consegui fazer, a mãe vai me matar. A mãe vai me bater muito. Detalhe, nunca apanhou. A mãe vai me bater, vai me mandar embora de casa, eu sou muito burro. Começou a tirar os cabelos. Aí eu olhei assim, e Deus já tinha me dado essa palavra. Eu falei assim, caraca, velho. E depois chegou a minha mãe e falou assim, filho, normal, as coisas assim acontecem. E acalmou o coração dele. Ele é filho da minha mãe e do meu pai. Ele viveu a vida dele inteira com a minha mãe e com o meu pai. Ele escuta a voz da minha mãe e do meu pai. Mas diante da adversidade, você viu que a identidade dele foi ameaçada? A minha mãe que me ama vai me matar porque eu errei. Você está vendo como a nossa identidade é ameaçada diante das circunstâncias?
Você está vendo, se você não vigiar e não manter o seu coração perto de Deus, as circunstâncias vão fazer assim com você? Vão te balançar? Vão te jogar? E para um menino que é filho amado, um menino que a mãe dele ama, o pai dele ama, que tem uma família que o ama, detalhe, nunca apanhou. Tirar uma nota baixa na prova fez com que tipo, uou, o que vai acontecer? Mas quando o pai chega para ele e fala assim, filho, você é amado, faz parte, eu te amo, eu estou com você, o cenário muda. Como tem sido a sua identidade? Você tem sido moldado pelas circunstâncias? Olha para a sua vida e fala assim, cara, eu tenho sido volátil. E você pode falar assim, não, Celê, eu sou firmão com Deus, firmão, ah é? Aí você faz o vestibular, reprova, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Sou burro. Sou burro. Mas não é isso. Você não é burro. Você não é sujo. Você não é imundo. Eu não vou te matar. Mas a adversidade, a dificuldade, eles vão se apresentar dessa maneira para fazer com que a sua identidade mude diante de Deus. Outra característica agora do irmão mais velho. Lembra dos prints? Então, apontar pecados alheios. Você pode ser crente. Você pode vir na igreja. Mas se o pecado do outro não gera no seu coração comoção, você está vivendo como um órfão. Se você olha para a vida, vou abrir um parênteses aqui, do surf, vê os pecados e as falhas que ele comete, e você vê naquilo conteúdo, você está vivendo como um órfão. Se a falha do outro não te constrange por causa do amor de Cristo, você está vivendo como um órfão. Você começa a olhar, nossa, estava na igreja no sábado e no domingo já está lá no pagode. Olha o que ele está fazendo da vida dele. Olha o que ele está falando, olha com quem ele está andando. Vocês estão vendo? Não parece o irmão mais velho? Ah, pai, olha o que ele fez. Zuzuzuriva. Você não está vendo, pai? Dificuldade para amar o próximo é característica de órfão. Não, mas Celerino, eu amo ele. Mas não quero fazer nada com ele. Mas não quero ver ele aqui. Não estou falando que você tem que ser amigo de popularidade. Eu não sou amigo de todo mundo. Mas amar e conviver é totalmente diferente. E por final, as características do órfão. O órfão nunca vai desfrutar da presença do pai. O filho mais velho deixou bem claro que ele não desfrutava da presença do pai e que ele se enxergava como um escravo. Ele chega e fala assim, ué pai, eu trabalhei a vida inteira para você como um escravo. Ele mesmo fala, eu trabalhei a vida inteira, eu servi aqui, ó, eu toquei a vida inteira aqui, eu dancei aqui a vida inteira, eu fui na igreja a vida inteira. E aí só faltava o pai falar assim, e não aprendeu nada? A minha graça te basta, a minha presença te basta. Escravos não desfrutam da presença de Deus. Então cuidado de como você tem vivido a sua vida. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer... Cara, descansa. Às vezes você não precisa fazer. Às vezes você só precisa aquietar o seu coração e saber que Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é poderoso. Celê, olhei para a minha vida, encontrei algumas características de filho, o que eu faço? Parabéns. E eu olhei e vi algumas características de órfão, parabéns, você é parecido comigo. Nós somos pecadores. Por algumas vezes nós vamos ter características de órfão, sim. E como a gente vai vencer essas características de órfão? Simples. Olhando para o melhor filho que essa humanidade já viu. Olhando para o maior exemplo de filho que o mundo já viu, que o céu já viu, que a galáxia conheceu. Não sei, né? Vai se Jesus teve outras terras que Ele salvou aí, mas isso não é conversa para hoje. Vamos olhar para a vida de Jesus. E se você está anotando, eu trouxe 3 passos de como a gente pode viver sendo filhos de Deus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo.
Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de tudo, mas Ele foi um filho nota 1000. Ele nos ensinou muita coisa. E quem nos contou a parábola do filho pródigo foi Jesus. Então ele estava falando de um pai que ele conhece. E eu trouxe até o fundamento aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. E ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. Jesus Cristo está falando, está vendo esse pai da história? Eu estou falando porque eu conheço. Se você se arrepender e voltar para Ele, eu conheço, eu sei como é que é o coração dele. Ele vai te perdoar, Ele vai te trazer de volta. Eu não estou inventando um paizinho bom, não é o Papai Noel, é o meu pai. E se você tem o meu Espírito dentro de você, Ele também é seu pai. Jesus Cristo está falando de algo que Ele conhece. Então, primeira característica de um filho de Deus que vive conforme filho, né? É viver as etapas dele diante de Deus. Jesus Cristo viveu todas as etapas dele diante de Deus. Mano, imagina Jesus, velho. Jesus era Deus, Jesus era poderoso, Jesus era soberano. Ele era Deus. E ele foi para a escola. Imagina Jesus aprendendo, sei lá, naquela época não existia Bhaskara. Mas imagina ele aprendendo Bhaskara. Pô, velho, ele é Deus, mano. E ele se sujeitou. Ele tinha prazer em passar por esse processo. Imagina o primeiro amigo que Jesus teve, que se chamava Judas. Jesus se sujeitou a viver processos. Jesus se sujeitou a viver etapas. Então viva as suas etapas com Deus. Deus, quero ter uma namorada, amém. Já coloca isso diante dele. Começa a dar os passinhos que você deve dar. E eu estou falando passinho. Passinho não é mandar fogo no direct. Voltei. Fala, Deus. Mandar foguinho no direct não é um passinho. É um retrocesso. Já começa a construir coisas com Deus. Viva as etapas. Viva as provas. Passe pelas dificuldades. Passe pelos desafios com Deus. Jesus Cristo fez tudo. Ele viveu todas as etapas. E a palavra de Deus fala que o menino crescia em sabedoria diante de quem? De Deus e dos homens, da rapaziada. Você acha que Jesus não passou por perrengue? Você acha que Jesus não teve que enfrentar uma fila? Imagina você ser o criador do universo e ter que entrar numa fila. Embaçado, né? Mas ele se sujeitou. Jesus Cristo se sujeitou aos processos. Então você é filho? Se sujeite aos processos. Viva uma etapa com Deus. Então se você está anotando, primeiro, viva todas as suas etapas em Deus. Eu tenho o Manuel e o Gigas como meu irmão. Acho eles feras demais. Melhores irmãos que Deus poderia ter me dado são esses dois. O Manuel, quando ele aprendeu a andar de bicicleta, foi muito importante para mim. Deus me ensinou muita coisa durante essa etapa. Ele andando lá com as 2 rodinhas, depois com uma rodinha só, depois sem rodinha, e andando feliz. E eu olhava aquilo e falava, caraca, velho, que da hora. Eu encontrava prazer naquilo. Uma coisa pequena. A alegria não era nem eu que estava andando na bike, mas eu sentia prazer em ver ele andando na bike. Deus é a mesma coisa. Deus tem prazer em ver a gente dando pequenos passos. Tem o Gigas lá, Gigão agora, está indo na academia, gigante. E cara, quando eu vejo o Gigazinho na academia, algo de Deus move no meu coração, que eu vejo ele enfrentando as limitações, progredindo carga, saindo em dias de chuva para ir treinar, saindo no escuro para ir treinar, porque ele quer melhorar. Eu vejo e falo assim, cara, eu olho o processo dele, eu olho o progresso que ele está tendo, eu falo assim, que coisa top. Deus da mesma maneira. Ele olha ver você estudando para o seu vestiba, que coisa top. Ele passa todo esse tempo com você. Ele vê você aprendendo técnicas novas no seu trabalho, que coisa top. Ele vê você atendendo aquelas pessoas no seu trabalho que maltratam você, ele olha e fala assim, meu filho, que coisa boa. Você está tendo a oportunidade de amar essas pessoas assim como eu te amei. Então entenda que um filho de Deus ama ter prazer em viver os processos com Deus. Passar pela prova na presença do Pai é um privilégio. Olha o tanto de P que tem aqui.
Se você quiser anotar aí essa frase aí, ó, passar pela prova na presença do Pai é um privilégio. É um privilégio. Saiba que você não está sozinho e durante todo o percurso, Deus está com você e Ele tem prazer em passar cada etapa com você. Beleza, Manuel, vamos tirar uma rodinha só. Vai, isso, conseguiu. Deus é a mesma coisa. Vamos dar um passinho de cada vez. Vamos que vai dar certo. Beleza, aprendeu isso, ó. Guarda o conceito, vamos lembrar, vamos para a próxima. Terminou um livro? Ótimo, vamos para o próximo. Terminou essa apostila? Ótimo. Esse concurso vai dar certo. Ele tem prazer nas etapas. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus, que é característica de um filho, ele ama a presença. Chapa na presença de Deus. Jesus Cristo era Deus, amém? Muito fraco. Jesus Cristo era Deus, amém? E dentro dele tinha o poder de Deus, tinha o Espírito de Deus, certo? Jesus, quando ele tinha um problema, o que ele fazia? Ele ia orar, velho. Ele ia orar. Ele estava falando com quem? Com ele mesmo? Você já parou para pensar isso? Jesus Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus e Deus Pai é Deus. Jesus ia lá e ele falava com o Pai dele, que era Deus, e ele também era Deus. Jesus Cristo foi para o deserto. O que ele fez? Jejum. Jesus Cristo, quando mais novo, aprendeu o quê? As Escrituras. Jesus Cristo foi ao templo quando mais novo? Foi. E quando mais velho? Também. Então Jesus Cristo, que era Deus, era poderoso, soberano e salvador, ele amava a presença do Pai. Então, segundo a característica de um filho, ame a presença de Deus, ame a presença do seu Pai. Não seja como o pródigo, ganhou dinheiro, partiu e caraíma. Não. Fica na presença de Deus, fica na presença do Pai, permaneça. Jesus Cristo, que era Deus, orou, jejuou, foi ao templo e aprendeu as Escrituras. E ele era Deus, cara. Ele estava lendo algo que falava sobre ele. E ele amava a presença. Jesus Cristo, quando ia ser crucificado, falou assim: rapaziada, ora comigo. Agora eu vou abrir um adendo aqui. De quem que você acha que era a oração mais poderosa? De Jesus ou dos caras? Vou fechar o adendo. Fica essa dúvida aí. Mas Jesus Cristo queria. Ele falou assim: cara, o Pai é tão bondoso que se nós orarmos, Ele vai ouvir a gente. Ele amava a presença. Jesus não fazia nada sem orar. Jesus não fazia nada sem orar. Tudo aquilo que a gente faz sem oração é roubo. Roubo de tempo, roubo de atenção. Então nós devemos nos colocar diante de Deus para viver isso. Primeira característica, viva suas etapas com Deus. Segunda característica, ame a presença de Deus. Terceira e última característica para a gente fechar, tenha sua identidade firmada em Deus. Lembra que eu falei das adversidades? Lembra que eu falei das dificuldades? E Jesus Cristo, quando ele chegou no deserto lá, que ele foi tentado pelo diabo, o diabo chegava e falava assim: tá com fome? Ele já chegava atacando já a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, faz isso aqui. Se você é mesmo isso aí que vocês estão falando, faz isso aqui. Se você é mesmo filho de Deus, faz isso aqui. Você não é filho de Deus? Ele já chegou atacando a identidade de Jesus Cristo, porque ele queria que Jesus Cristo falhasse na identidade dele. Mas o verdadeiro filho de Deus tem a identidade dele firmada em Deus. Por que você não faz isso? Porque meu Deus, meu Pai me ensinou que é assim que eu devo viver, e eu não vou fazer. Ah, passa isso, finge que você não está vendo, faz vista grossa. Ensina um cara aqui, ó, para fazer isso aqui, já que você não faz, não vou fazer. Jesus Cristo tinha a identidade dele firmada. E firmada em quê? Na palavra. Qual foi a última vez que você parou para ler a Bíblia e anotou o que Deus diz a seu respeito? A Bíblia fala a seu respeito também. Como é que você vai passar pelo dia mal se você não sabe nem o que Deus pensa a seu respeito? Eu sei, versículo de TikTok é bom, mas às vezes é bom você parar e ler o que Deus tem para dizer a seu respeito. Celerino, não tem. Ah, é? Coloca lá.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok, qual que é a verdade que está escrita nesse texto? Eu sou amado por Deus. Então quando alguém te desprezar lá fora no mundo, você vai ter alguma verdade absoluta, que é o quê? Eu sou amado por Deus, porque está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e eu moro no mundo. Você está sozinho, você não presta, não. Contudo, aos que receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Você não está sozinho, velho, você tem uma família. Deus te chama, então anote essas verdades, afunde nessas verdades, tenha sua identidade firmada em Deus, para que quando a dificuldade vier, assim como Jesus Cristo que usou a palavra, você tenha a palavra cravada no seu coração. Você tem uma identidade firmada no seu coração. E esses são os 3 pontos para você viver como um filho de Deus. Primeiro, viva cada etapa na presença de Deus. Opa, tiramos uma rodinha, tiramos outra, vai. Viva as suas etapas com Deus. Segundo, tenha amor pela presença. Amor pela presença. Terceiro, tenha sua identidade firmada nele, na sua palavra, em quem Deus é. Nós somos chamados para ser algo mais, algo além de criaturas. A palavra fala que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Cara, tem muita expectativa na sua vida, mano. Tem muita expectativa. Eu não estou falando minha expectativa, eu sou um reba. Tem expectativa de Deus sobre a sua vida, para que você viva como filho de Deus. E talvez você não vai estar aqui pregando sempre, mas cara, você vai ser um médico, um engenheiro, você vai ser um mecânico, um advogado, cara, você vai ser usado por Deus onde quer que você esteja, para não negociar os valores do reino. Você tem que entender o seguinte, cara, e mina, a sua história com Deus não começa no momento que você entregou sua vida para Jesus. A sua história com Jesus começou no momento que você nasceu. Ele te escolheu, Ele te viu, Ele te chamou. Você só começa a desfrutar depois que você entregou a sua vida para Ele. Não é como se você tivesse aleatório. Nossa, encontrei Jesus no retiro. Cara, Jesus estava caminhando com você e falou assim: vem cá, filho, que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar uma coisa muito incrível da minha presença. Olha o que o Pai sabe fazer. E é aí que você encontra com Ele. Você está entendendo? Desde o começo, desde a época que você era catarrentinho, comia terra. Aqui ó, vem cá, filho, eu vou te mostrar. Olha as coisas que eu posso fazer. Olha o que eu tenho para te ensinar. Fica perto de mim. Olha a minha palavra, você é amado. Eu te perdoo. Caiu? Levanta. Vamos agora. Vamos tirar uma rodinha. Vamos. Essa história não começa quando você entregou sua vida para Jesus. Desde o começo Jesus já estava com você. Quando que você vai começar a olhar para Ele agora como pai, vai começar a desfrutar disso? Não viva a sua vida como órfão. Celerino, encontrei características de órfão na minha vida. Mano, faz igual o filho pródigo. Caindo ele em si, voltou para casa. Na hora que ele colocou o pé no caminho, quem que viu de longe? Não fala que ele foi correndo até o pai. Ele estava quebrado, sujo. Trabalhando com porco, velho. Caraíma até o Morama, mó longe. Veio a pé. Quem que veio até o encontro dele? O pai. O pai veio de longe. O pai viu ele e correu. Então, Celerino, eu tô sentindo meu coração como órfão. Beleza. Se levanta e pisa no caminho do arrependimento. A partir do momento que você pisar, de longe o pai vê. E ele vem. Se coloca no caminho do arrependimento. Quem que disse que era o caminho? Jesus. Como a gente vai se colocar no caminho? Sendo parecido com Jesus. Está vendo que faz sentido? Jesus nos chama para ser filhos. Deus nos chama para fazer parte da família dele. E eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos agora. Galera do louvor aí, se quiser subir aí para a gente cantar uma música. Mas eu gostaria que você fizesse aquela sua autoanálise agora. Falar assim: pô, velho, estou sendo órfão.
eu tô falando mal da vida das pessoas, eu tô deixando as circunstâncias me abalarem, eu não tô te vendo como pai, Deus. E se coloca no caminho, velho. Se coloca no caminho, não interessa o que você fez. Ele estava sujo, ele estava fedendo porcos, o passado dele condenava ele. O pai fez o quê? Correu, abraçou ele, colocou um anel na mão dele, deu uma roupa nova para ele, uma sandália nova para ele, ainda fez uma festa. Você está arrependido? Que bom, então hoje vai ter festa.